A paz do Senhor para todos os irmãos. Bem, quero falar a respeito de pastor Davi até o reinado. Amém? Bem, eu quero pegar aqui como base e exemplo os pastores líderes de hoje. Muitos líderes deixam seus cargos pastorais, né? São ministros do altar, né? Para uma carreira política. Por quê? Alguém já perguntou? Alguém vai falar assim, não é fama, irmão, é dinheiro, poder, sim. Mas tem algo a mais por trás disso aí. Eu vou trazer alguns exemplos, né? Só dois. Bem, vamos lá. Alguém se prepara a vida toda. Aceita Jesus, é obreiro por muito tempo, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Às vezes vira um missionário, faz missões. O tempo vai passando. Só que essa pessoa aí tem uma caminhada de 30 anos de evangélico, mas parece que ela só tem 10 de evangélico. Por quê? Porque os outros 20 ela foi fazendo no erro, ela foi fazendo no pecado, ela foi forçando, mas foi fazendo. Então chega um tempo que para essa pessoa não tem mais a graça de Deus. Ah, mas isso vai invalidar a graça? Não é que vai invalidar, mas ela não vai mais sentir, ela não vai conseguir mais o caminho de purificação e santificação até Deus. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar alguém, vai pegar uma pessoa nova, discipular, e vai pôr como pastor naquela igreja que ela está deixando. Por quê? Não tem mais como ela dirigir na carne. Não tem como dirigir mais daquele jeito. Então, vai fazer de tudo para entrar na política. Entrando na política, ela vai dizer, às vezes, em uma pregação, no louvor, que às vezes louvam, né, cantores gospel, vão dizer que está tudo bem. Vão tentar parecer que está legal, que Deus que colocou na política. Que Deus ainda é com ele, com ela, e não é. Esse é o nosso problema aqui no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque a pessoa vai deixar, não conseguiu mais ter comunhão com o Espírito Santo para pastorear a igreja e vai largar aquilo, dizendo que Deus tem uma obra maior, porque agora vai cuidar do Estado, agora vai cuidar de uma cidade, agora vai ter mais responsabilidade, Deus vai usar mais. Há uma diferença de Deus impulsionar, levar. E há uma diferença daquele que vai porque quer ir. Amém? Ou vai porque tem umas costas largas de alguém e tal, um apoio. Então, trazendo aqui, o que eu posso dizer aqui disso? José, porque muitos usam José. José nunca quis ir por palácio. Não. José, ele sempre trabalhou para o pai dele, Jacó. As situações foi levando ele a isso. Você vai ver que quando ele é vendido no Egito, né? Potifar, ele compra José, leva para casa dele. José cresce ali. Porque José vai crescer em qualquer lugar. Deus era com José. Uhum. E o crescimento não é só externo, mas o crescimento espiritual de José continua. É aí que está o problema de muitos políticos religiosos da nossa época. É que eles fazem ou querem fazer muito pelo povo, legal, parabéns.
mas espiritualmente eles não conseguem mais ter aquela mesma força. E José, ele não deixa isso acontecer. A mulher de Potifar tenta para se deitar com ele, mas ele não aceita. Por isso ele vai preso. E Deus tem um projeto com ele depois dessa prisão. Então, Davi não, é Daniel. Daniel quis ir para a Babilônia? Não. Sadraque, Mesaque, Abednego, que são os nomes colocados lá? Não. Trocaram o nome deles? Trocaram. Mas não trocaram o caráter. Trocaram o nome deles? Trocaram, mas Deus conhecia o nome dos três. O verdadeiro nome. Aleluia. Trocaram o nome? Trocaram. Mas a promessa não foi invalidada. Então, nós temos que perceber o que está acontecendo. Por que essa corrupção? Porque essa corrupção já vem desde o começo, porque começa lá do obreiro, lá de baixo. Começa dali. Entendeu? Então eu estou falando para uma classe de pessoas que eu convivo com elas. Não depois que vira político, não. Esses eu nunca cheguei perto. Mas dentro do âmbito, né, de igreja espiritual, aquela coisa, eu sei quem são. Eu sei todos quem são. Todos. Então o que acontece? Corrupção dentro da igreja começa pelo cargo. Muitos fazem pelo cargo. Muitos dão dinheiro pelo cargo. Muitos fazem para que aconteça consagrações que Deus não mandou. Começa daí, isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque unge o camarada e o problema dele não vai ser a unção, supostamente unção. Não, isso aí não é problema. Vai lá, irmão, faz a obra. O problema é que ele vai ter um grande problema com Deus, que Deus não vai ouvi-lo. Ou ele não vai ouvir Deus. Como assim? Olha, se você consagra alguém a evangelista, sendo que ele não é o momento dele, e ele precisa evangelizar lá fora, ele não vai ter o apoio de Deus. Por que ele não vai ter o apoio de Deus? Porque ele, aos olhos de Deus, ele não é evangelista. Então Deus não vai derramar sobre ele a graça de um evangelista. Eu queria que você entendesse isso. Um exemplo, pela graça de Deus eu sou presbítero, mas não carrego só o nome presbítero. Não, eu ensino. Você já viu um presbítero não ensinar? Que o presbítero ele é da área do ensino da igreja. Se você que não sabe aí. Um pastor é para pastorear. E o que é pastorear? Alimentar. Então eu poderia aqui falar de todos, né? Mas não é meu intuito hoje. Então Davi, por que nós voltamos para Davi? Porque Davi, ele, trazendo para o contexto de hoje, político, Davi, ele começa como pastor. Mas quando Davi começa como pastor, você e eu não vamos ver Davi se corrompendo como pastor. Não, nunca vi. Eu vi um camarada espiritual. Eu vi um menino, né, espiritual no meio do pasto, carregando as suas ovelhinhas, alimentando, voltando, sem ambição, sem arrogância. Eu vejo uma pureza muito grande em Davi. A pureza e o Espírito de Deus na vida de Davi é tão grande quando ele é pastor de ovelha e ele está feliz com isso. Porque tem pessoas que não são felizes no cargo onde Deus colocou. Parece que é pouco para ele ou para ela. Irmão, para com isso. Não importa o cargo que você carrega. O que importa é a convivência que você tem com Deus. Amém? É mais importante o que? O cargo ou a unção de Deus que você sente, que é a presença, que é a salvação? Mas tudo bem. Então Davi como pastor, você não vai ouvir nada dele. O que você vai ouvir de Davi como pastor? Matei um urso, matei um leão, porque vieram atrás das minhas ovelhas, e eu matei mesmo. Você não ouve em outra história isso aí. Você vai ver Sansão lá na frente, mas Sansão
Sansão, lá atrás, né, na realidade, Sansão no livro de Juízes, ele matou um leão. Mas ali é outro texto, amém? É outra coisa que eu vou falar. Não, vou falar hoje não. Escute. Então, Davi como pastor, você vai ver um cara que toca a harpa e o espírito mal vai embora. Então, ele era um cara cheio da unção. Ele foi levado ao palácio? Foi. Mas quando ele tocava, o espírito maligno saía. Entende ou tá difícil? De quem estava na frente de liderança de Israel. Então isso quer dizer que o líder de Israel estava endemoniado. Mas estava como rei presidindo, mandando. Complicado isso, não é? Pense bem comigo. Então, Davi, ele vence Golias no capítulo 17 ali, 25, né? Ele vence Golias como pastor de ovelha. Ele não vence o gigante como rei. Ah, irmão, mas ele foi ungido. Ungido, sim. Mas ele ainda estava na função de pastor. Você vai ver lá na frente que ele é empossado pastor. Lá na frente, lá na frente. Ele ainda, como pastor, ele chega perto de Saul, corta a roupa dele e diz assim, olha, dava para mim te matar, mas eu não posso tocar no ungido de Deus. E hoje em dia é diferente. É um arrebentando o outro. Então nós temos que pensar direito. Outra coisa, quando a diferença de Davi como pastor espiritual e Davi como rei. Em 2 Samuel 11, 14, por ali, ele já, como pastor, ele vence o gigante, mas como rei, ele perde uma grande batalha. Qual? Ele abre a janela dele e observa a esposa de Urias, o capitão, não é isso? Olha o que está escrito. Eu sei que você já conhece esse versículo aí. Urias, é isso mesmo. Ele escreve uma carta a Joabe e manda por mão de Urias. E ele escreve a carta para colocar Urias em frente de batalha. Para o cara morrer. Então, esse aqui já é o rei político. Aí é que está o problema que eu quero que você entenda. Não é mais o Davi cheio da unção. Pastor Davi, não é. Então, eu fico preocupado com isso. Você no cargo, buscando, orando, e você na política. Vai mudar muita coisa. Davi aqui não teve pena de Urias. Tudo isso para ficar com a mulher dele. Como rei, hein? Então, alguém diz assim, o cargo mexe com a cabeça, o poder mexe com a cabeça. Quer saber quem é a pessoa? Dê poder para ela. Eu digo a você, que está me vendo e ouvindo aí. Eu não concordo com dê poder e você vai conhecer quem é, não. Porque se fosse esta aí, já conhecia a pessoa desde o começo, quando ela é apresentada na igreja. Um exemplo, porque quando ela batiza nas águas, ela já recebe poder. E esse poder aí é de Deus, e não existe maior poder do que aquele que Deus dá. Que é a unção de Deus, que é a fé. Então, não se conhece a pessoa quando ela está cheia do... Um exemplo, né? Não se conhece o homem carnal com poder de Deus. Não. Porque quem vai agir ali é o Espírito Santo na vida da pessoa. Eu, com o Espírito Santo de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, eu sou esse cara. Mas o dia que eu largar Deus e buscar um poder humano,
dinheiro e fama, ninguém mais vai me reconhecer. Amém? Então, Davi como pastor é uma coisa, mas Davi como rei é outra. Então, fica a minha dica aí. Muitos estão até fazendo certo, viu? Então, eles não ficam mais dirigindo congregações, porque o próprio Espírito Santo já não está, já não habita, já não usa mais. A pior prova para uma pessoa que experimentou o mundo espiritual é nunca mais ouvir Deus ou sentir Deus. Aí ele vai para a política. Porque lá as pessoas procuram ele, né? Procura para dar voto, procura para o toma lá da cá, aquelas coisas todas que você já sabe. Muitos caem com mulheres, muitos caem nas drogas, muitos perdem ministérios porque se envolveram com política. Ah, meu irmão, você não pode generalizar que não é todos. Não é todos, não disse que é todos. Mas me diga quem se salva. Me diga aí quem se salva. Se eu vou para um lugar desse que eu não quero, se eu, porventura, for no lugar desse e sancionar uma lei ou algo do gênero e ver que nada adianta, por que eu estou lá parado ganhando dinheiro público? E aqui fora um monte de almas, um trabalho limpo, um trabalho santo. Ah, mas não se ganha mesmo, irmão. Não se ganha. Tudo que você faz na igreja não é para você ganhar aqui. Tudo que você faz para a vida de alguém é para você ganhar lá. Muitos estão enganados. Não se engane você. Esse vídeo vai ficar por aí. E você que estiver ainda começando a sua carreira ministerial, nunca largue. Nunca largue. Ah, mas recebi uma profecia que Deus vai me levar para lá. Irmãos, não faça isso. O melhor trabalho está na igreja. E o maior trabalho está na igreja. E o maior posto alto está na igreja. Você não está trabalhando com humanos ou para humanos. Você está trabalhando para o céu e para Deus. Você está trabalhando para o ser divino, mas é único, importante deste universo inteiro. Então a minha dica fica aí. Davi como pastor, joia. Mas Davi na política, tá mal. Deus abençoe a vida de vocês.